Fala galerinha, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bora fazer o nosso estudo aí hoje, domingão. Então é dia de a gente fazer aquela leitura semanal aí, passar para vocês o que a gente espera, né? Depois dessa semana fatídica aí, não para operações, né? Que teve muita gente que se deu bem, mas por quem acompanhou aí o meu processo na mesa proprietária foi uma frustração, vamos dizer assim, tudo por falta de organização. E agora não adianta, né? Agora é seguir o jogo, né? Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre os próximos passos, tá? Peguei um plano aí e bem diferente para, de fato, poder operar da forma como é que eu mostro no treinamento, né? Operar a forma como o Smart Money diz, né? Sem você ter pressa, sem você ter prazo, né? Para forma da gente operar de uma forma tranquila. Então já vou avisando aí, pedindo para vocês, deixem o seu like, deixe o comentário aí que você quiser no nosso vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Inclusive, se você é novo aí, existe uma forma de você estar ajudando cada vez mais o canal com esse vídeo, que é um vídeo de estudo que ajuda muita gente. Embaixo aí onde tem o like, se você correr um pouco pro lado, tem o IPAR, que é uma opção nova do YouTube. E esse IPAR, ele ajuda com que o vídeo atinja muito mais pessoas, tá, galera? Então, por favor, dê essa força aí, clique no IPAR o vídeo, porque um vídeo de estudo sempre vai ajudar muita gente. E é dessa forma que a gente quer mostrar isso para a maior parte da turma. E ano que vem vamos ter novidades, tá? Ano que vem a gente vai estar trabalhando focado em cima de mercado americano, né? Vamos vir com um treinamento novo aí que eu espero poder ajudar vocês cada vez mais, né? Daquela forma que eu sempre faço, né? Acessível, completo e que possa atingir muitas pessoas gastando pouco, porque aqui ninguém quer fazer ou viver de vender curso, e sim de operações, tá? Então, tudo que eu faço de treinamento, seja você se inscrever, ser membro do canal, é para ajudar o canal a crescer, é para ajudar a gente estar fazendo cada vez mais coisas para vocês, sem ter que a gente fique dependendo de vender curso para viver de day trade, tá? E se você também não conhece o nosso grupo do Telegram, tá ali, né? Já se inscreve aqui, tá embaixo. A gente tem um link ali, um tópico específico de cupons e mesa proprietária, onde tá ali vigente todos os principais descontos, tá? Profit Trade, Take Profit, a Euroinvest tá com as vagas abertas pro Europass, né, que é direto na conta sem você passar por teste. A Apex está com 50%. A MyFounded Futures está com uma conta bem interessante, que é Starter de 50k por $80 e você não paga a taxa de ativação. E o drawdown deles é EOD, turma, ou seja, é no fim do dia. Ele não tem aquele drawdown que acompanha o preço. Isso pra gente que opera Smart Money é muito legal e dá pra gente operar de uma forma mais tranquila, porque você não precisa se preocupar com a volta do preço durante o dia. O teu stop só é calculado no fechamento do dia. Então, você fechou o seu resultado do dia, o teu stop é $2.000 abaixo daquele valor. Então, durante o dia, aquela oscilação normal não tem problema. Então, você consegue surfar trades maiores. Então, isso é muito interessante na MyFounded Futures, tá? Então, tá aqui o link na descrição, já o link vai direto para essa conta, para os 3 tipos de conta, né, deles, e a Starter 50k é a que está nessa promoção de $80, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos falar aqui dos 3 principais ativos. A gente vai sempre focar os estudos quando eu for fazer no índice dólar e Nasdaq, tá, galera? Que são os principais ativos aí que a galera opera. O foco do canal é isso. E isso faz com que o vídeo não fique tão longo e cansativo. Desculpem, tô bem cansado esse fim de semana, não dormi bem. Então, às vezes vai sair aí uns bocejos aí por conta disso. Tô mal da minha rinite. Minha vista tá ruim, tá atacada. Então, o que a gente tem aqui no índice? Ó? Primeiramente, a gente tem uma clara tendência de baixa, né? Onde ele fez uma captura de liquidez aqui, renovou fundos
e agora ele fez de novo uma renovação de fundo, aonde nós tivemos aí no payroll um retorno desse preço até a região de fundo para ser testado e agora está dando continuidade. Então, e o que eu quero mostrar para vocês, galera, que é uma coisa importante de vocês saberem, né? É que a gente tem que se organizar no day trade. Vocês viram aí, quem acompanhou meu teste viu aí como eu me dei mal na questão de procurar e caçar operações erradas, né? Por isso que eu falo que sempre a gente tem que seguir o nosso plano. E o plano do Smart Money, ele é você entender aonde está a tendência e quando der uma oportunidade a gente surfar essa tendência, seja no 5, seja no 15 minutos. E uma coisa que a gente percebe é que nos tempos gráficos um pouco maiores, por mais que o stop às vezes seja um pouco maior, tanto é que por isso que eu trabalho com stop de 200 pontos, né? Claro, no teste andei fazendo algumas cagadas aí de alongar stop, mas quem acompanha o treinamento lembra que meu stop era 150 pontos, né? A gente operando time frame pequeno, e ele varia nisso, tá? Entre 150 e 200 pontos, mas o que eu tô organizando e eu quero mostrar para vocês é que com 200 pontos de stop, você tem um stop saudável, mesmo que seja num 15 minutos, tá? Para a gente conseguir fazer trades bons. Eu falo, por exemplo, de aluno que eu tenho um aluno que ele é um exemplo a ser seguido e todo mundo se espelha muito nele, que ele só opera em gráficos maiores e só faz estudos em gráficos maiores. Por consequência, faz menos trades durante o mês. Só que quando pega trade, é tipo assim, ó, vendeu esse trade aqui, surfou a onda toda até onde deu, porque o preço só caiu, né? Então a gente tem aí, principalmente quando você pega trade a favor da tendência, que nem esse é o caso, né? Você pegar uma venda a favor de uma tendência diária, a tua probabilidade de chegar no máximo possível de trade no fechamento do dia, ela é muito alta. Né? A mesma coisa quando você pega numa venda, uma compra dessa aqui, ó, que nem a galera que pegou essa compra aqui, que ele pegou, eu peguei 800 pontos nessa comprinha aqui, tá? Mas você surfa o preço até o alvo do diário, até o alvo dos 60 minutos. Então você tem probabilidades de trade muito maiores, tá? Então o que a gente está analisando aqui agora? Nós estamos aqui no gráfico diário, né? Nós temos aqui as duas liquidezes externas do gráfico diário, ou seja, o range que a gente está trabalhando é esse, e o preço fez um pullback e acabou de ser engolfado aqui nesse gráfico diário. Significa que nós provavelmente teremos um reteste desse preço na parte de baixo. Só que o índice, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o índice ele é um ativo que dificilmente ele engata uma tendência, né? Clara. Como nós tivemos essa daqui, ó, vocês podem ver, nós tivemos essa daqui e tivemos uma outra aqui atrás. O resto é tudo tendência brigada, ó, um candle para baixo, um candle para cima, um candle para baixo, um candle para cima. Tanto é que eu ouvi esses dias, estava ouvindo um podcast, que eles falaram uma coisa que é muito interessante, né? Que é uma coisa que muita gente repete no mercado, que o índice, ele é o único ativo que ele sobe caindo e ele cai subindo. Por quê? Porque tem muita liquidez de varejo, tem muita liquidez de CPF operando errado, de compra de topo, de venda de fundo, né? Às vezes até a gente mesmo faz, mas como vocês viram aí no teste, mas é um ativo que ele, por ter muita gente operando errado, ele acaba tendo movimentos erráticos. Então é um movimento que ele não vai limpo para o alvo. Ele está sempre capturando liquidez. E é isso que vocês precisam entender para estarem buscando as melhores oportunidades. Porque não adianta a gente vir aqui, olhar o gráfico diário e ver que o preço está caindo,
né, está claramente caindo depois de um pullback, e fala assim, bom, agora segunda-feira abriu, eu tô vendendo aqui e vou pegar até o fundo, né? Não adianta, porque o que acontece? O que pode acontecer segunda-feira? Segunda-feira a gente pode ter a surpresa aqui, ó, do preço. Vou até pôr em azul, porque não dá para pôr em branco, sim, eu acho. Quer ver? Porque aí, por acontecer segunda-feira, do preço fazer aqui, ó, um baita de um candlezão branco para voltar tudo, e aí depois ele pega e desce de novo um candle preto. E aí vai. Então, ou seja, ele desce, mas ele desce indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Por isso que a gente tem que estar muito esperto na hora que o índice dá as oportunidades para a gente surfar esse movimento, tá? Então, o que a gente tem aqui baseado no gráfico diário? Nós temos uma quebra de estrutura e nós temos a liquidez externa dos dois lados, né? E o preço está no fundo do movimento. Por que a gente fala que ele está no fundo, que a gente tem que tomar cuidado? Porque, teoricamente, para esse ponto aqui ficar interessante de novo, ele teria que romper e voltar. Aí nós teríamos essa liquidez externa passando para cá, e nós teríamos aqui nessa região o nosso próximo range de vendas, tá? Então, essa é a movimentação esperada. Agora, a gente está no movimento de mitigação de liquidez interna. Então, o que vocês precisam estar claros nesse movimento? Não querer ficar procurando operação para todo lado, e sim procurar operação no sentido que o preço está indo. E quando vocês entendem isso, quando a gente começa a entender isso, a coisa começa a ficar muito mais clara. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho a liquidez externa e o preço veio capturar liquidez interna. Se ele veio da externa para interna, qual é o próximo alvo? Isso já foi matéria de estudo dos últimos que eu fiz aqui, ensinando vocês. O objetivo dele é ir até a próxima liquidez externa. Então, vocês têm que ter em mente o seguinte, quando eu tenho essa leitura em cima do preço, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar de uma forma aonde eu vou esperar por uma movimentação aonde o preço possa me mostrar um caminho, né? Ou seja, eu tenho aqui agora o gráfico de 1 hora. No gráfico de 1 hora, nós tivemos o choque aqui, certo? Nós tivemos essa subida, o rally final, né? E depois a gente teve um choque aqui dos 60 minutos. Então, vamos até marcar esse choque aqui. Ó, só. Choque 60. Isso começa a clarear a vida de vocês, tá? Então, nós tivemos um choque dos 60. A partir do momento que agora eu tenho um choque dos 60, só que eu ainda não posso marcar fundo, porque o preço ainda está no fundo. Eu não sei se amanhã, na segunda-feira, ele vai abrir dando continuidade, aí ferrou tudo. E vocês percebem que a gente não tem order block aqui? Então, não adianta caçar order block aqui. O que vocês têm que fazer é esperar o preço fazer um retorno saudável para tentar buscar o caminho que ele vai percorrer até a liquidez externa. Isso você está operando a favor do preço. Então, pode ser que não dê operação boa amanhã? Pode, porque a gente vai depender de fatores para isso, né? Então, se a gente tem aqui ó, o choque nos 60 minutos e eu trago para o 15, o que eu vou ter de expectativa? Pontos que possam me oferecer um lugar ideal para eu tomar risco ou fazer uma operação. Percebam que aqui a gente tem os dois sell side liquidity, a região de liquidez aqui embaixo, no 15 minutos. E aqui nós temos o fundo, ó, ou seja, esse aqui ele não renovou fundo, então eu não tenho choque. Tá? Na verdade, aqui eu tenho um choque, porque ele fez fundo aqui, quebrou, voltou e não rompeu. Então, aqui no 15 minutos, a gente consegue ter o quê? Uma operação que pode ser que aconteça, caso ele abra aqui e não rompa esse fundo. Aí você pode ter uma operação de pullback, né? Arriscando
Ó, 185 pontos de stop. E aí você pode fazer o quê? Buscar o próximo ponto de liquidez. Você tem aí 500 pontos. Por que que eu digo próximo ponto de liquidez? Porque esse aqui é o próximo topo, né? Se ele veio aqui, ó, ele não romper esse fundo, é a tendência que ele rompa esse aqui. Então ele fez aqui, né? Ou melhor, aqui, ó, ele fez esse movimento aqui, fez um choque aqui, voltou. Se ele abrir amanhã dando continuidade aqui para cima, você pode ter um trade de 400, 500 pontos até essa região aqui de cima. Entenderam? Então, mas o que vocês têm aqui como base? Primeira coisa, tem uma coisa que é inegociável num risco desse aqui se o preço não conseguir romper fundo, que é o quê? O teu stop está aqui embaixo. Porque se ele vier para cá romper, ele vai dar continuidade, né? Então ele fez isso aqui e vai dar continuidade na movimentação e você vai tomar stop aqui, ou seja onde for, porque aqui, como eu falei para vocês, aonde que eu vou ter um possível order block aqui, que é uma região interessante do 15 minutos. É nesse ponto aqui. Ó, esse carinha aqui. Então, e aí vocês entendam como começa a fazer sentido se o preço romper aqui para baixo. Nós estamos a favor da tendência, tá? Então, aqui é um ponto onde o preço pode segurar, sim. Então, se ele romper, ele pode usar dessa liquidez aqui para ir o próximo ponto. Agora, se ele vai bater aqui e reagir, ou se ele vai simplesmente seguir até aqui embaixo, aí, meus amigos, a gente não sabe o como fazer, a gente vai ter que acompanhar a reação do preço. O que a gente tem é isso, né? Os pontos e a leitura que a gente está fazendo. Agora, se o preço vai respeitar ou não, aí é outros 500. Por que eu digo isso? Porque aqui nós estamos numa tendência forte e a favor do movimento. Então, esse tipo de trade, por mais que você tenha um order block aqui, ele é um trade muito mais arriscado do que se você esperar por uma volta desse preço, né, que seja 2 dias, para depois você surfar uma venda maior, que aí você opera menos, faz operação com a mão um pouco mais pesada e faz mais dinheiro arriscando menos, né? Então, isso é que vocês têm que levar em consideração, tá? O que a gente está fazendo aqui é analisar as probabilidades do gráfico. Porque se ele passar daqui, ele vai fazer o quê? Vai usar dessa liquidez para empurrar o preço para o alvo. É muito difícil ele ir direto, fazer essa queda toda aí de quase 3 mil pontos. É difícil, mas não é impossível. Ele já fez isso aqui, ó, tá? Então, por isso que eu falo, tomem cuidado sempre com uma tendência forte em vocês quererem comprar, dizendo assim, ele já desceu demais, agora ele vai fazer pullback. O índice a gente sabe que ele não trabalha assim, porque enquanto tiver 95% das pessoas pensando assim, vai fazer o quê? Dar liquidez para ele descer, tá? Então tomem muito cuidado, a leitura que a gente tem é essa, nós temos esse range aí de trabalho agora, né? Caso ele perca esse topinho aqui, aí sim a gente pode ter um pullback para depois dar continuidade. Então, esse range aqui, ó, é o fator determinante para esse preço de amanhã, tá? Então, fiquem aí bem espertos em relação a isso para tomar as decisões, beleza? Então, fiquem ligeiros aí com essas movimentações do índice, beleza? Bora falar do dólar aqui agora, ó. Vamos para o gráfico diário. Ó. O dólar é a mesma coisa. Só que o dólar, o que acontece? O dólar está caro. Nós tivemos aqui um BOS no gráfico diário. A liquidez externa é essa daqui, tá? E nós temos uma liquidez interna nesse meio do caminho com um baita de um Fair Value Gap aqui. Então, tudo a gente tem que parar e analisar. Então, quando a gente volta aqui para o gráfico de 1 hora, nós temos o que aqui, ó? Um dia onde o gráfico bateu
né? E subiu, né? Acho que foi aqui, né? Que é a quinta-feira desceu e depois na sexta-feira ele abriu, fez o sweep aqui embaixo. Então, olha só, nós tivemos uma operação aqui no dólar, né? Claro, no gráfico de 60 minutos, dentro de um Fair Value Gap dos 60, aonde ele deu a compra e foi embora, tá? E aí ele segurou dentro dessa região aqui de fundo, que nós temos aqui o nosso range de liquidez interna. Ele está indo testar essa liquidez externa, tá? Então a gente tem inclusive ele no limite do buy side liquidity, tá? Nós temos uma estrutura sendo formada de teste dessa máxima. Então, toda e qualquer compra de dólar aqui, vocês sabem que está tendo um alto risco porque está caro demais. O que vocês têm que estar esperto? Ele está numa região que é uma região de briga muito forte. Então, nada impede, né, dele chegar nesse limite aqui de novo, fazer um falso breakout e voltar. E aí ele quebra aqui, volta aqui, segura aqui, tenta aqui. Ou seja, ele fica numa zona de trabalho de consolidação de topo, formando aí um movimento de Wyckoff, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que o dólar ele está num patamar caro, só que algo me diz que nesse final de ano ele vai ficar muito oscilando nesse range aqui, ó, entre os 6,10 e os 5,90, 6,10, 5,90, tá? Então, o que eu acho, na minha visão, que pode, claro, estar errado, isso é minha opinião, não é recomendação de compra nem de venda, você tem que tomar cuidado para estar fazendo o quê? O preço estando nessas regiões aqui, você vai optar por uma venda, e o preço estando nessas regiões aqui, você vai optar por uma compra, porque a gente está começando uma região de consolidação no dólar, tá? Então, não tenham expectativas de que o preço vai subir muito ou descer muito, porque esse range aqui, ele já é um range muito grande, tá? Então, se você parar para analisar, nós estamos num range aqui, ó, de 272 pontos. Deixa eu só fazer um simulado aqui. Um range de 150 pontos, mais ou menos. Cara, 150 pontos é um baita de um range para se trabalhar. Para quem busca 15, 20 pontos, né? Olha o tamanho do range que a gente tem. Por isso que eu falo que vocês têm que estar espertos nisso. Nesse range aqui do dólar, porque ele vai trabalhar dentro dessa... dificilmente ele vai estourar muito para cima, porque não é interessante para ninguém o dólar passar desse patamar em final de ano, e também não podemos esperar que ele caia muito, tá? No máximo que ele pode acontecer é vir testar essas regiões aqui, mas para isso acontecer ele teria que fazer um movimento complexo, né? Ele teria que fazer um movimento de liquidez, perder esse fundo, voltar. Então é coisa que vai aí, demanda um prazo maior. Então fiquem só ligados nisso, tá, galera? Nós estamos trabalhando num range de 1 hora, temos um belo movimento aí para vocês trabalharem, né? Em cima de movimentação do preço. Tanto é que vocês observem, ó, ele está aqui no sell side. Se ele perder esse fundo aqui, ó, ele pode dar uma oportunidade de venda até aqui. Depois ele volta, testa o fundo de novo, volta. Tem movimentação para ser feita, tá? Então vocês precisam entender tudo isso dentro do dólar. Beleza? E para a gente finalizar aqui, vamos falar do Nasdaq, também falando aqui ó, no Nasdaq no gráfico diário, que lá fora, diferente daqui, a gente respeita demais os time frames maiores. O que a gente está tendo aqui no Nasdaq agora? Ó? Vou só limpar essas coisas. O preço foi fazer o reteste da máxima histórica e renovou, né? Ele testou a máxima histórica, voltou na região de liquidez e agora ele veio para romper. Então, nós temos aqui o quê? O ERL, o External Range da semana, e nós tivemos um BOS do gráfico diário, ou seja, ele renovou máxima no gráfico diário. Então, isso significa que a gente tem a nossa liquidez externa lá embaixo. Ou seja, a gente ainda não tem como marcar aqui um topo, porque ele fechou praticamente na máxima do dia, né? Esse é o preço. Então, quando a gente traz para os 60 minutos,
a gente começa a enxergar o quê? Olha só. Para o 60, a minha liquidez externa ela muda um pouco, né? Então eu tenho aqui, ó, vamos trazer aqui, ó, o que é o ERL dos 60 minutos. A liquidez externa dos 60 minutos, tá? Então aqui eu tenho o meu fundo do time do gráfico de 1 hora. Quando a gente olha aqui, aí a gente vê o seguinte, eu tenho Fair Value Gap aqui embaixo, e eu tenho regiões importantíssimas aqui nessa zona, que é onde a gente trabalha a nossa FIBA, tá? Traçando ela aqui agora, mas não adianta a gente traçar agora se a abertura do mercado der continuidade, tá? Mas dentro da realidade que a gente tem agora, nós temos isso aqui, e eu tenho esse fundo aqui, ó, como sendo o fundo a ser perdido, né, como sendo um choque interno, para que a gente possa pegar um pullback. Ou seja, enquanto o preço estiver acima disso aqui, eu não vou vender. Então eu vou ter paciência e aguardar essa movimentação. E aqui o que eu falo para a galera é: não adianta procurar nada no time frame menor, tá? O Nasdaq ele segue muito time frame grande. Então aqui a gente tem, seja o fundo do 60 ou do 15, esse aqui é o choque, tá? Porque aqui eu tenho um boss dos 60 minutos, tá? Eu tenho uma quebra de estrutura aqui dos 60 minutos, ou seja, renovou topo. Então, o meu range de movimentação é esse aqui, então eu posso testar e ele pode dar continuidade. Afinal de contas, se a tendência está subindo, ela vai continuar subindo. Então, se você tem um risco a ser tomado, ele é aqui embaixo, né? Para dar continuidade nesse movimento. Ah, eu tô achando que tá caro demais e é histórico. Eu também acho. Mas para isso acontecer, ele teria que perder esse fundo e aí sim a gente teria uma venda que aí é para buscar essa região aqui de baixo, com certeza, tá? Porque ele busca zone to zone. E aí que eu falo para vocês a vantagem de você operar uma mesa com drawdown EOD. Porque se você pega uma descida dessa, você pode surfar toda ela e aproveitar essa descida, já que você não tem a oscilação do preço do drawdown dentro do dia, sim só quando fecha. Tá? Então, no Nasdaq, turminha, é isso aqui que a gente tem de ideia, tá? Nós temos, então, esse range de alta, temos essa quebrinha que precisa ser feita, enquanto ela não for feita, a gente não tem venda, tá? Enquanto ela não for feita, ele não vai nos dar aquela venda que a gente espera. E é por isso que a gente tem que ter paciência, para esperar o momento certo para pegar essa operação. Beleza? Então, galerinha, era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, desse estudo. Eu quero cada vez mais estar mostrando para vocês esses time frames maiores e vocês analisarem o gráfico de uma forma diferente, né? De uma forma mais ampla, com tempos maiores, que com isso os trades de vocês vão estar muito mais filtrados. E eu tenho certeza que a gente vai ter trades muito mais assertivos. Fechou? Grande abraço a todos, um excelente final de domingo, uma ótima semana e amanhã a gente volta com as novidades aí sobre mesa proprietária que a gente vai estar fazendo aí. Abraço!